E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre efeito Doppler. O que é efeito Doppler? Bom, você observa esse fenômeno toda vida que uma ambulância, por exemplo, está se aproximando ou se afastando de você. Você já notou como o som de uma sirene, ele parece um pouco mais agudo quando o veículo está se aproximando de você e ele parece que fica um pouquinho mais grave quando vai se afastando? Isso acontece com ambulância, isso acontece com sirene de carro de polícia, carro de bombeiro, inclusive com carro de Fórmula 1. Quando você está lá assistindo uma corrida, o som do carro se aproximando é bem característico. Você sabe pelo som se o carro está se aproximando ou se afastando. E não só pela intensidade sonora, do som ficar mais forte ou mais fraco, mas você percebe também pela frequência. Você nota um som mais agudo na aproximação e um som mais grave na hora que está se afastando. Isso acontece por quê, meu povo? Isso acontece pelo seguinte motivo. Toda vida que você tem um movimento relativo entre uma fonte e um observador, ou seja, toda vida que tem um veículo fazendo barulho e ele está se aproximando ou se afastando de você que está ouvindo, o som, a percepção do som vai ter uma leve diferença, vai ter uma sutil diferença. E é isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje, tá bom? Eu vou começar usando duas figuras lá do livro do Cia Zemanski, tá? É um livro de ensino superior. Então veja só, aqui eu tenho uma situação normal, onde você tem um ouvinte aqui, que no caso é o policial, e tem um camarada no skate com a caixinha de som. Ele está aqui em repouso, está ouvindo o som. Então, as frentes de onda estão sendo produzidas sempre do mesmo ponto, tá? Desse ponto aqui, desse centro. Então você vai olhar, né? Tanto essa daqui, essa primeira frente de onda, mais antiga de todas que eu tenho aí, a segunda, a terceira e a quarta frente de onda, você vai notar que elas são concêntricas, tá? Elas têm um mesmo ponto central, um mesmo ponto de partida. Isso porque, nesse caso, tá, o nosso skatista e o amiguinho da caixa de som está em repouso, certo? Então, essa daí seria uma situação, digamos assim, normal. Não importa se você está parado do lado esquerdo do cara ou do lado direito dele, tá? Você vai escutar o som normal, sem alterações na frequência. Quando é que a coisa fica diferente? A coisa fica diferente quando você está se movimentando. Então veja, ó, esse meu amigo, ele estava inicialmente aqui nesse ponto 1, tá? E você vai ver que é nesse ponto 1 que essa primeira frente de onda vai ser produzida. Eu vou até fazer de cor diferente aqui para a gente não confundir, tá? Então essa primeira frente de onda, essa mais externa, ó, essa que eu vou marcar aqui, ela foi produzida quando o cara estava nessa primeira posição. Só que ele não fica parado, ele está se mexendo. Ó. Você está vendo que agora ele está até em cima do skate aqui. Então, por exemplo, logo depois, ele vai estar nessa outra posição, esse pontinho que eu estou marcando aqui, que eu vou chamar de 2. Tá? E aí o que acontece nesse ponto? Você vai gerar uma outra frente de onda, que é essa aqui. Tá? Essa frente de onda é gerada nessa posição 2. E assim sucessivamente. Você vai ver que como o cara está em movimento em relação aliás, ele está em movimento em relação ao solo, isso vai fazer com que o som termine ficando com um formato um pouquinho diferente daquele primeiro quadro que a gente viu. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu desaparecer um pouquinho aqui para eu continuar fazendo o esquema. Ó. Aí o que eu quero chamar a atenção de vocês? Olha, depois ele vai estar nessa outra posição, ele está andando aqui para a direita, você está observando aí pelo desenho. Então nesse momento 3, por exemplo, é mais ou menos o momento onde ele gerou essa terceira frente de onda que eu estou marcando aqui, uma pontinha dela. Tá? E ainda tem uma quarta frente de onda, que é quando ele já está mais ou menos onde ele se encontra aqui. Né? Apesar que eu já puxei muito para o lado, né? Você vê que ela não é bem o centro dessa outra circunferência. Mas o que eu quero que você note é que à medida em que o cara vai andando, nós vamos tendo uma certa distorção nesse formato da frente de onda. Quero aproveitar e enfatizar umas coisas. Deixa eu voltar aqui para eu olhar para vocês enquanto eu falo isso. Então, veja só, o que eu quero que você note? Quero que você perceba que a gente não mudou a fonte sonora, nós não mudamos a frequência da onda, nós não mudamos o comprimento de onda, não mudamos de meio, o que indicaria para a gente uma mudança de velocidade. A gente não fez nada disso. A única coisa que a gente fez foi movimentar a fonte. E aí nós vamos perceber que no espaço, né, no ambiente, tá, o som, as frentes de onda, elas vão ter um formato um pouquinho diferente, né, do que na situação que a fonte está em repouso. Certo? E é justamente esse formato diferente que vai te dar uma sensação diferente. Perceba que quando eu falo em efeito Doppler, eu estou falando em sensação. Não é que a frequência vai mudar.
não é que o som mude, mas a tua percepção é que vai ser um pouquinho diferente. Tá? Então é isso que você tem que ter cuidado quando a gente fala de efeito Doppler. Então vamos voltar aqui. Então, resumindo a história, gente. Quando você tem uma fonte em repouso, o que vai acontecer? Quando o cara está bem aqui, ele fica produzindo as frentes de onda. Minhas circunferências não vão ficar muito bonitas, é só para a gente ter uma ideia. Então ele vai produzindo as frentes de onda a partir do mesmo ponto, elas vão ficando concêntricas, bonitinhas. Você imagina que isso aqui é uma circunferência. Quando o camarada está em movimento, aí fica uma esculhambação. Por quê? Porque ele está bem aqui. Aí o que acontece? Aqui, nesse primeiro ponto, é onde ele gera a frente de onda mais antiga, né? Digamos assim, a mais externa. Vou tentar fazer aqui uma circunferência grandona aqui. Pronto. Só que aí ele está andando. Vamos supor que esse camarada esteja andando aqui para a direita. Então você vai ver que, por exemplo, logo depois ele vai estar aqui. Aí quando ele está bem aqui, a frente de onda que ele vai produzir vai ser concêntrica a esse ponto, a esse segundo ponto. Aí você já vai ver uma pequena distorção, ó. Se ele tiver mais aqui na frente, ó, se ele chegar nesse outro ponto, aí ele vai gerar uma outra frente de onda com mais distorção. Então o que você vai notar? Você vai notar que em algumas regiões, por exemplo, nessa região aqui, o comprimento de onda vai ser um pouco mais curto em comparação com essa outra região. Deixa eu voltar para aquele desenho para eu mostrar para vocês. Ó, vou voltar aqui para o primeiro para esquematizar isso. Olha, aqui, independente de onde você pegue, de qual seja a distância que você utilize, o comprimento de onda vai ser sempre o mesmo, tá? Não importa se você está nas costas do nosso skatista aqui, não importa se você está na frente dele, o comprimento de onda é sempre o mesmo. O que acontece é que quando o camarada anda, você vai ver que os comprimentos de onda vão aparentar ser diferentes, ó. Então veja só, aqui ó, atrás do nosso skatista, você vai ver que o comprimento de onda vai ser grande, ó. Vai ser relativamente grande. Enquanto na frente dele, olha só o que vai acontecer, ó. O comprimento de onda vai aparentar ser menor. Então, qual é o efeito disso? Qual é a sensação que você tem? Muito simples, galera. Por exemplo, no caso, o guarda, que está aqui, né, nas costas do rapaz, qual é a sensação que ele vai ter? Ele vai ter a sensação de que o comprimento de onda aumentou. O comprimento de onda aumentando, vamos pensar no V lambda F, né, naquela formulazinha que a gente já mostrou nas outras aulas. Então, se a velocidade vai ser a mesma e o comprimento de onda aumenta, a sensação é de frequência mais baixa. Então veja, quando a fonte está se afastando de você, você tem a sensação do som ficar um pouco mais grave. Por quê? Por conta dessa distorção gerada aqui, você termina tendo a sensação de que o comprimento de onda é um pouquinho maior. Então, isso vai te levar a ter uma percepção de frequência baixa, um som grave. Então, quem está desse lado aqui vai escutar um som um pouquinho mais grave. É aquela hora que fica aquele som mais esticado, na hora que o carro de Fórmula 1 passa pelo microfone, ou que a ambulância está se afastando. Então você escuta um som um pouquinho mais grave. Na frente do nosso skatista, o que nós vamos ter? Um comprimento de onda mais curto. Aí vamos para o V lambda F. Como está no mesmo meio, é o A, a velocidade do som não muda. Como você está tendo a sensação de que o comprimento de onda é menor, a frequência vai compensar aumentando. Então a tua sensação, a tua percepção vai ser de um som um pouco mais agudo. Então, quando uma fonte está se aproximando de você, por exemplo, se eu tivesse um ouvinte aqui, vamos fazer a orelha desse ouvinte, ó, quase aqui em cima do nosso ouvinte. Aliás, onde eu estou, né, nessa posição que eu estou, se eu estivesse ouvindo o som desse camarada, o que eu estaria escutando? Eu estaria escutando um som um pouquinho mais agudo. Por quê? Porque a fonte está se aproximando de mim. Certo? Aí eu vou perceber os comprimentos de onda um pouquinho mais curtos, vai me dar a sensação de um som agudo. Aí eu vou logo resumir isso aqui para vocês, tá? Toda vida que a fonte está se aproximando de você, né, toda vida que há uma aproximação, a gente pode dizer que o som vai ser mais agudo. E toda vida que houver um afastamento, aí eu falo assim, por quê? Porque não necessariamente é a fonte que está se movimentando e você em repouso. Às vezes você mesmo é que está em movimento. Pode ser o ouvinte em movimento, a fonte em movimento, tanto faz, tá? Então, um som agudo, quando está se afastando, o som é grave. Então você vai sempre avaliar. Se a fonte está se aproximando, o som é agudo. Se a fonte está se afastando, no final das contas, o som é grave. Bom, nós temos aqui mais alguns infográficos para chamar a atenção. Tá? Então veja, é exatamente isso que eu estou esquematizando aqui. Ó. Você tem uma ambulância se movimentando, né?
aqui a gente tem alguns momentos dela em destaque e as frentes de onda geradas. Você vai ver que por conta do movimento da ambulância, nós vamos ter aí uma distorção nessas frentes de onda. E vai te dar a sensação de um som mais agudo para quem está na frente e mais grave para quem está atrás. Certo? Então, essa é a ideia. Vamos seguindo adiante, ó. Nós temos aqui, por exemplo, o caso de um observador que está se aproximando. Nesse caso aqui, como eu disse para vocês, não necessariamente é a fonte que se movimenta. Aqui eu tenho um caso de uma fonte em repouso e você tem dois personagens. Um está se aproximando da fonte, o outro está se afastando. O que vai acontecer? Como esse cara, esse primeiro observador, ele está se aproximando, ele vai terminar captando essas frentes de onda um pouco mais rápido do que deveria, do que se ele tivesse parado. Então, como ele vai pegar mais rápido essas frentes de onda, ele vai ter a sensação de um comprimento de onda mais curto. Tá? E da mesma ideia, como ele está se aproximando, ele vai ter a percepção de um som mais agudo. Por outro lado, quando o camarada está se afastando, ele vai demorar mais para captar essas frentes de onda. Elas vão demorar um pouquinho mais para chegar na orelhinha do nosso amigo. Então, como vai demorar um pouco mais para chegar na orelha dele, no ouvido dele, ele vai ter a sensação de que essas frentes de onda têm um comprimento maior, tem uma distância maior entre si. Ele vai ter a sensação de um comprimento de onda maior, o que vai levá-lo a concluir que o som está um pouquinho mais grave, tá bom? Mas na real, você pode ficar com aquela anotação que eu fiz antes. Se está se aproximando, o som fica mais agudo. Se está se afastando, o som fica mais grave. É a mesma ideia. E aí, só mostrar para vocês a formulazinha, né, meu povo? Tem uma fórmula para a gente calcular isso, tá? Essa percepção. Eu não vou entrar aqui em termos de dedução, vou mostrar para vocês a fórmula, como é que ela funciona. Tem algumas maneiras dela ser apresentada. Eu acho que desse jeito que eu estou colocando aqui é um pouco mais fácil da gente memorizar. Deixa eu desaparecer aqui porque eu estou exatamente em cima da fórmula, né? Deixa eu sumir aqui. Pronto, desapareci. Agora eu vou mostrar para vocês a formulazinha. Gente, muito simples, ó. Quem são esses termos? Só pontuando aqui para vocês. Quem é F0? Esse F0 é a frequência do observador. É aquela frequência aparente. Aquele negócio de você perceber o som mais grave, o som mais agudo, é a frequência do observador. Aí o que acontece? Esse F aqui, que às vezes a gente bota um Fzinho também, pode ser, se for só F ou um F com Fzinho, é a frequência da fonte. Então essa aqui é a frequência original, tá? É a frequência da fonte sonora. Lembra que nessa frequência do observador é só uma percepção, viu? Não é que mudou a frequência, é que você acha que a frequência está diferente. A velocidade V, aqui normalmente vem com um Szinho, tá? Esse Szinho é de quê? É de velocidade do som, que normalmente é 340 metros por segundo, mas aí vai depender do problema. Aí nós temos esse V0. V0 é a velocidade do observador, do cara que está percebendo o som, está escutando o som, e VF é a velocidade da fonte. Velocidade da fonte. Aí veja só, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha, você está vendo que é sempre assim, ó, é a frequência do observador, frequência da fonte. Olha como fica embaixo, ó. Você tem velocidade do som mais ou menos velocidade do observador, embaixo da frequência do observador. Frequência da fonte dividido por velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte. Tá? Então fica frequência do observador com velocidade do observador, frequência da fonte com velocidade da fonte. Certo? Fica tudo do mesmo lado. Nesse formato, acho que fica um pouco mais fácil de você lembrar. E aí só um detalhe, gente. Esse mais e menos, né? Como é que eu sei que eu vou somar ou vou subtrair? Porque aí vai depender da situação, né? A gente tem que ver se os caras estão se aproximando ou se afastando. E aí como é que eu faço? Esse sinal de menos, deixa eu voltar aqui para explicar o sinal de menos. O sinal de menos é o seguinte, galera. Você vai usar uma trajetória como referência. Lembra na cinemática, quando a gente falava sobre a cinemática escalar, em que a gente, para fugir dos vetores, botava tudo numa reta, por um lado era positivo, por outro negativo? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Mas o que vai ser a nossa trajetória? A nossa trajetória sempre vai ser assim, ó. Você vai apontar uma seta para a fonte, como se fosse do observador para a fonte. Como se fosse o observador olhando assim, olha ali a fonte, tá? Então você vai fazer nesse sentido, do observador
para a fonte. Igual essa setinha que eu fiz aqui embaixo. Ó. Você sempre vai fazer uma seta saindo do observador e indo para a fonte. Essa é a sua trajetória. Aí é simples, galera. Todas as velocidades que tiverem a favor dessa orientação vão ser positivas. Por exemplo, se nesse caso a trajetória está para a direita, você vai perceber aí que se a velocidade do observador for para a direita, vai ser positiva. Se a velocidade da fonte for para a direita, vai ser positiva também. Nessa minha trajetória, né, se por outro lado eu for para a esquerda, se o observador for para a esquerda ou a fonte for para a esquerda, aí já sabe, o sinal é negativo. Tá? Então, o segredo é esse. Para você descobrir qual sinal você vai usar, só bota uma trajetória do observador para a fonte e acabou-se. Aí você vai olhar para a velocidade, de quem quer que seja. Está a favor ou está contra essa orientação? Aí você resolve, tá? Então vamos fazer exercício? Eu trouxe só 2 probleminhas para a gente resolver isso rapidinho, tá? Então veja só, um trem apita parado na estação, uma pessoa inicialmente em repouso longe da estação, ao ouvir o apito, passa a correr em linha reta ao encontro do trem. Ao encontro do trem. É correto afirmar que imediatamente após iniciar a corrida, comparando com a situação anterior ao repouso, o que a pessoa vai perceber? Gente, ela está correndo ao encontro do trem. Então isso significa que está rolando o quê? Uma aproximação. Uma aproximação. E aí eu vou voltar para uma anotação que eu fiz no comecinho da aula, que é essa aqui de cima, ó. Que foi que eu disse para vocês? Toda vida que tiver uma aproximação, a gente vai perceber o som um pouquinho mais agudo. Toda vida que houver um afastamento, o som vai ser um pouco mais grave. É só isso, tá? Com esse raciocínio, você resolve a questão, ó. Então, o que eu espero? Eu espero que o som fique um pouquinho mais agudo. Se eu estou falando de som agudo, galera, eu estou falando necessariamente de um som de frequência mais alta, tá? Então, vamos ver. Ó, o que ele vai dizer aqui? O som de frequência ligeiramente maior, ok? Aí ele vai falar sobre intensidade também. Aí é bem simples, galera. Como ele está se aproximando, ele vai perceber o som mais forte. É como se fosse você se aproximando de uma caixa de som. À medida que você se aproxima, você escuta o som mais forte. À medida que você se distancia, ele fica mais fraco. Então aumenta a intensidade, tá? Como é uma caminhada, como ele está, aliás, ele está correndo, mesmo ele correndo não é uma velocidade muito alta, então essa diferença na frequência e na intensidade vão ser muito pequenas, muito sutis. Por isso que ele vai dizer ligeiramente, tá? Nos itens. Então veja, ele diz no item A que o som vai ter frequência ligeiramente maior. Ok, vai ficar mais agudo. Intensidade ligeiramente menor. Falso. Está se aproximando, o som fica mais forte. Então é maior. B de bola. Um som de frequência ligeiramente maior. Ok. Intensidade ligeiramente maior. Ok, provavelmente esse é o item certo. Vamos para os outros. C de casa. Um som de frequência ligeiramente menor. Está errado. Né? Não vai ser grave, vai ser um som mais agudo. E de intensidade ligeiramente menor também está errado. Está todo errado esse item. D de dado. Um som de frequência ligeiramente menor, já começou errando, e intensidade ligeiramente maior. Essa informação está certa, mas a primeira está errada. Item E, um som de frequência ligeiramente menor, está errado, e de mesma intensidade. Não, quando você está se aproximando, o som vai ficando mais forte na sua percepção. Então, o gabarito correto desse problema é o item B de bola. Vamos para um último probleminha. Tá? Esse probleminha vai exigir um pouco de cálculo da gente. Então, veja só. Uma pessoa parada na beira de uma estrada vê um automóvel aproximar-se com velocidade 0,1 da velocidade do som no ar. O automóvel está buzinando e sua buzina, por especificação do fabricante, emite um som puro de 990 Hz. Ele quer saber qual é o som ouvido pelo observador, né? Assim, qual é a frequência do som ouvido pelo observador. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou puxar aqui um outro slide. Deixa eu tirar só esse padrãozinho aqui do Office, né? Essas caixinhas. Então, vamos lá. Ele diz, ó, vamos voltar aqui. Ele diz que o automóvel está se aproximando com velocidade 0,1 velocidade de som no ar. Então deixa eu escrever aqui. Vamos esquematizar, né? Então, primeiro, você tem um camarada que está parado aqui na pista, né? Está lá sem fazer nada. Né? Meu filho, o que você está fazendo aqui, né? Então ele está lá ouvindo, vamos fazer a orelha dele, né? Vamos fazer a orelhinha dele aqui. E aí ele está aqui no chão, né? Não vou fazer ele voando. E vamos colocar um carrinho aqui. Pronto, o automóvel está se aproximando dele e vamos ver qual é o efeito que isso vai causar. Bom, o enunciado diz que esse automóvel aqui, ele segue com uma velocidade. Eu vou chamar de velocidade da fonte. Tá? E a velocidade da fonte, ele diz que é 0,1 da velocidade do som. Então você vai fazer 0,1 vezes a velocidade do som, ok? Bom, outra coisa importante aqui.
ele fala de um som de 990 Hz. Então, nós vamos aqui para ele, deixa eu botar aqui. Então, vamos colocar aqui a frequência da buzina, então a frequência da fonte, 990 Hz. O que ele quer saber? Ele quer saber qual é a frequência que o observador vai detectar, tá bom? Então, nós vamos fazer essa continha aqui. Como é que vai ser? Primeira coisa, você vai definir a trajetória. Sempre é o observador olhando para a fonte, dizendo, olha só, a fonte, ó. Então, essa aqui é a trajetória. Resultado, para cá é positivo, para cá é negativo. Então, o que eu já sei? Vamos colocar os termos, né? Então, eu disse para você assim, que a frequência do observador dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, é igual à frequência da fonte, velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Aí, como é que vai ficar esse negócio? Vai ficar assim, galera. Nesse caso, qual sinal que eu vou escolher, né? O do observador não muda, porque ele está em repouso. Então, eu já vou dizer logo assim, frequência do observador que eu não sei, é a velocidade do som mais zero. Não muda nada. A da fonte é 990 Hz. A velocidade do som é Vs. E a velocidade da fonte? Aí vamos olhar, para onde é que esse cara está? Ele está indo para a direita, mas a nossa trajetória, quando eu desenho agora, ela vai para onde? Vai para a esquerda. Então, nesse caso, a velocidade da fonte é negativa, tá? E ela vale quanto? Tá aqui, 0,1 vezes a velocidade do som. Tá? Com isso, nós vamos ter que resultado? Vamos ter isso aqui, ó. Frequência do observador sobre velocidade do som é igual a 990 dividido por... Ó, isso aqui é como se fosse 1 vezes Vs. 1 menos 0,1 dá 0,9 vezes Vs. O que a gente vai notar aqui? Que esse Vs pode ser cancelado com esse Vs. Tá bom? Dá para cancelar. E aí no final, o que eu tenho? Eu tenho o quê? A frequência observada. Deixa eu... Já me liguei aqui que eu estou ficando no meio das coisas. Deixa eu desaparecer. Aí vamos finalizar aqui. Então eu vou dizer para você que a frequência do observador é 990 dividido por 0,9. Aí se eu dividir 990 por 0,9, vai dar exatamente 1100. Então 1100 Hz, que é a unidadezinha do SI. Tá? Quando eu vou para os itens, eu vejo que 1100 é o item B de bola. Beleza? Então é isso, meu povo. Esse foi o nosso vídeo sobre efeito Doppler. Deixa eu aparecer aqui de novo. Pronto, apareci. E hoje a gente fica por aqui, tá bom? Esse foi o efeito Doppler e a gente vai seguir com mais conteúdo nos próximos vídeos. Até lá!